Alô, alô, boa tarde, salve, salve, donos da bola no ar. A partir de agora, tudo sobre o futebol mineiro. No programa de hoje, a gente atualiza as notícias de Cruzeiro, de Atlético, decisão rola no próximo sábado. Então a gente fala de tudo isso, mas antes eu vou começar falando do Atlético, que é o mandante do jogo, e eu estou vendo hoje, até foi ontem até a gente destacou isso lá na Rádio 98, muita gente falando, o Cruzeiro reverteu, não, primeiro que seria inverter, e não inverteu, o Cruzeiro ganhou a vantagem de jogar pelo empate, mas a vantagem do Atlético de jogar por vitória e derrota pela mesma diferença de gols, ela prevalece. Então o Atlético ainda pode fazer uso do regulamento, de uma vantagem conquistada com base no regulamento. Então, nesse aspecto, absolutamente nada mudou. Uma vitória simples e o Atlético fica com o título. Um empate e, obviamente, uma vitória e o Cruzeiro leva o caneco. O Atlético tem preocupações porque ainda não saiu o resultado dos exames do Casares e tem a questão do Luan também, que deixaram o jogo, né? O Hever foi outro que esteve fora, né? O zagueiro Hever também esteve fora, o Casares sentiu dores na coxa, o Luan uma fisgada na virilha, o Hever não atuou no último domingo, né? E por causa de dores do tornozelo. Então a gente vai analisar e acompanhar o que aconteceu. Aliás, acompanhar, esquece a análise, que a análise quem tem que fazer é o médico. Acompanhar o que de fato aconteceu. Os resultados saem hoje e aí a gente fala e conta para vocês aqui. Se o Atlético puder contar com a volta do Casares, eu acho difícil que o Casares jogue, mas eu não sou médico, é só achismo. A questão do Luan, virilha, não sei, mas pelo que nos chegou de informações preliminares, o Luan com um pouco mais de possibilidade. O Casares é uma situação mais difícil, né? Mas tomara, se o Atlético conta com os três, tomara que os três se recuperem, né? O jogo com os dois times completos ficaria muito melhor. Podendo contar com os três, ele vai para um jogo com três fundamentais jogadores, um de cada setor, aliás, dois do meio e um jogador de defesa, que são de fundamental importância. O Hever, pela boa temporada, né, não é um zagueiro de explosão, não é um zagueiro muito rápido, mas é um zagueiro que se posiciona bem, que tem um jogo aéreo muito forte e que nesse confronto contra o Cruzeiro conta com o Dedé, que é muito forte no jogo aéreo. Então, seria ter o seu zagueiro mais alto, que se posiciona melhor e que é muito bom no jogo aéreo, seria uma arma a mais para o Atlético. Ter o Casares é o jogador que desequilibra, é o cara que faz a jogada individual, é o cara que tem talento, é o cara que numa jogada individual, principalmente para um time que se posiciona muito bem, como o Cruzeiro se posiciona, marca muito bem, né? Tem linhas muito bem definidas e tal, aí numa dessas aí você precisa de um jogador que tenha uma jogada individual de qualidade para naturalmente conseguir sair dessa marcação. O Luan tem sido o principal jogador da temporada no Atlético, né? O Luan tem sido o principal jogador da temporada, então perdê-lo numa decisão de campeonato estadual é um drama e é um problema muito grande. Então veja você, o tamanho do problema do Rodrigo Santana, que no primeiro jogo ele já perdeu esses três caras, e se ele não puder contar com os três para o jogo de volta, aí existe uma diferença. Se defender é melhor e mais fácil, aliás, é melhor, não é mais fácil do que atacar. Então, no primeiro jogo, ele conseguiu se defender a ponto de perder por 2-1, teve o gol do Fred lá que foi anulado, então seria 3-1, mas o placar final 2-1, ele conseguiu se defender com o que ele tinha no banco, e no banco ele tinha mais qualidade, né? O que é você contratar um Giovânio, né? A importância de você ter um Giovânio no banco, entra, é um cara que para jogada individual também. Aliás, se não conta com o Luan, se não conta com o Casares, eu acredito que na vaga do Luan, será que ele vai meter o Giovânio? Ah, não, mas não é da mesma função. Não sei. Na vaga do Casares, Vinícius, vem entrando bem? Vem entrando bem. Pode ser o cara? Pode, mas ele não tem o mesmo talento
a mesma qualidade técnica do Casares. Então, o Atlético precisaria treinar durante a semana numa condição de não contar com o Casares, o estilo de jogo do Atlético mudaria para sábado. Então, vamos aguardar. E a questão do Hever, a importância de se contar com o Hever, por tudo aquilo que eu falei anteriormente. Porque o Cruzeiro tem uma bola aérea forte e contar com o Hever em campo seria uma grande vantagem para o Atlético. A bola aérea ofensiva é uma outra arma também, principalmente se você contar com o Casares em campo, com a facilidade de botar essa bola na cabeça do Hever. Então, são coisas que o Rodrigo Santana está avaliando. Falando em Rodrigo Santana, hoje eu tive a oportunidade de falar com uma pessoa do Atlético sobre a questão do treinador. E aí eu perguntei sobre o treinador. O que eu obtive de resposta? Estamos trabalhando incansavelmente para trazer um treinador. Ontem muita gente me falava sobre o Rogério Ceni. Rogério Ceni já está contratado, a coisa já está tratada com o Rogério Ceni, mas vai avançar após o término do estadual. Eu não sei se o Rogério Ceni é o cara para chegar no Atlético. Honestamente, eu não sei. Por uma série de questões. O Rogério Ceni faz um bom trabalho no Fortaleza, faz um bom trabalho, está muito próximo de ser, inclusive, campeão, mas é o primeiro trabalho do Rogério. Primeiro grande trabalho do Rogério. Já teria casco para chegar e trabalhar no Atlético? Bom, a princípio não me agrada a ideia, mas entre trazer um cara para chegar aqui, distribuir camisa e ficar, vamos lá na beira do campo, se é para implantar uma ideia de jogo, desde a base, através da montagem desse departamento de futebol profissional, montar uma ideia de jogo desde a base, introduzir no profissional, se é para treinar, ter um time mais organizado, eu acredito que o Rogério possa ser esse cara. É um cara que tem liderança. Estou dizendo que não é meu primeiro nome, não estou dizendo que não tenha competência. Né? Ele trabalhou muito pouco. Ah, mas o Thiago Nunes também... Não, o Thiago Nunes tem mais experiência de campo, de beirada de campo que o Rogério. É que o primeiro título aconteceu com o Thiago Nunes ano passado, na Sul-Americana, meio aos trancos e barrancos ali naquelas finais, mas ele tem mais experiência de beirada de campo que o Rogério Ceni. Agora, entre alguns nomes, por exemplo, entre Dorival... se tiver que escolher entre Dorival e Rogério Ceni, eu opto pelo Rogério Ceni. Agora, independentemente de qualquer coisa, eu acho que o Rogério Ceni é um bom nome. Bom, diante do que pode acontecer, diante dos nomes que o Atlético busca no mercado, se o perfil procurado, se o Rogério Ceni atende ao que o Rui Costa entende como um perfil interessante para dar sequência a um trabalho e uma ideia de jogo que o Rodrigo Santana, por exemplo, coloca lá, os dois podem ser importantes nesse processo. O Rodrigo Santana pode ser, de repente, um auxiliar do Rogério, mas o Rogério pode ser um bom nome. Porque o time do Rogério joga de uma maneira que eu acho que o Atlético vai querer jogar, ou pode querer jogar. Ter a organização para jogar, o Atlético ter qualidade técnica para fazer o que ele implantou lá no Fortaleza, o Atlético tem. Então, pode ser. Liderança, Rogério Ceni tem. Rodagem como jogador, como treinador, pouco, mas não deixa de ter uma boa rodagem lá no Fortaleza. É um cara que até então, a gente fala de ética, a gente fala de profissionalismo, e o Rogério Ceni é meio que um símbolo de tudo isso. Então, me agrada a ideia nesse sentido, mas não seria o meu nome. Aliás, os dois nomes, Thiago Nunes, depois o Sampaoli, aliás, o Pérez confirmou ontem que o Sampaoli, de fato, foi sondado pelo Atlético, me agradavam esses dois nomes, principalmente o nome do Sampaoli. O BKSS, lá do Defensa e Justiça, da Argentina, é um outro bom nome. Esbarramos na mesma questão do Rogério Ceni, mas lá ele faz um bom trabalho. Ninguém que é incompetente pega um time do tamanho do Defensa e Justiça e faz o que está fazendo lá. Então tem qualidade. O Atlético quer um estrangeiro, existe processo de adaptação e tal, isso é um problema? Pode ser. Então entre Rogério, por exemplo, e o treinador do Defensa e Justiça, eu acho que eles optariam pelo Rogério. Está contratado? Não sei.
apuramos, eu e Léo Gomide, apuramos e tivemos a resposta negativa de que a informação tenha chegado até a diretoria do Fortaleza. Como chegou a diretoria do Atlético Paranaense, como chegou a diretoria do Santos. No Fortaleza, a informação ainda não chegou até a diretoria. O Rui Costa alinhou com o Rogério Ceni, e a conversa pode ter acontecido com o Rogério Ceni e a coisa ganhar mais capítulos a partir do final desse final de semana? Pode ser. Então, vamos esperar. Vamos aguardar, ver o que vai acontecer. Eu acho que a forma que o Rui Costa está trabalhando, trazendo treinadores, ou pelo menos tentando trazer treinadores que tenham o mesmo, pelo menos ideias próximas de jogo, isso me agrada muito. É sinal de que há um planejamento por trás de tudo isso que está acontecendo. Porque você vai lá, ganha o não do Thiago Nunes, aí você vai atrás do Jair Ventura, que não tem nada a ver. Aí o Jair Ventura te diz não, você vai atrás do Sampaoli. Aí o Sampaoli te diz não, você vai atrás do, sei lá, busca um outro treinador que tem características, Osório. Então, calma, né? Aqui nós temos Thiago Nunes, Sampaoli e Rogério Ceni, são ideias muito próximas. Então, a coisa, isso mostra que existe um planejamento. Precisamos trazer um organizador? Precisamos. Então, nós temos aqui alguns nomes. Vamos tentar. Ganhou não do Thiago Nunes, beleza? Sampaoli, a coisa também não avançou. Pode ser que esteja pintando, uma ideia de Rogério Ceni. A princípio, não seria o meu nome, mas me agrada o nome dele. Acho que pode ser um bom nome para chegar, organizar o aspecto de liderança e implantar tudo aquilo que ele conheceu na melhor ou em uma das melhores fases, porque ele viveu um período muito bom de São Paulo também. Então pode ser que isso seja muito importante. Trazer para cá todo um projeto de futebol profissional. Então me agrada muito essa possibilidade e vamos esperar então as cenas dos próximos capítulos. Pessoal, sabe aquele contrato que você assinou, você não leu, está pagando 2 carros, mas comprou só um, devia ao banco, devia o cartão de crédito, o valor era 5, financiou, passou para 10. Entrou no cheque especial, gastou 5 e aí financiou a dívida, passou para 10. Calma. Calma que nós precisamos fazer uma revisão no seu contrato de financiamento. Uma revisão no seu contrato de financiamento para você parar de pagar juros abusivos, parar de pagar taxas abusivas, receber de volta o que você pagou de forma indevida num contrato que você já acabou de pagar, num contrato que você está pagando. Então, vamos fazer uma revisão nesse contrato para você receber dinheiro de volta, aquele dinheiro que você pagou de forma indevida. Pega o seu telefone agora, liga para o 2559-8877 ou para o 99695-3077. Um consultor atende a sua ligação e depois de atender vai pegar as informações, você não precisa ter carnê, você não precisa ter contrato, e aí ele vai vai destrinchar o seu contrato. Detectou que há cobrança de juros abusivos, você pode receber de volta até 80% do que você pagou de forma indevida. Acredita? Então vá em frente, tome uma atitude já, depois me conta que é bom demais. Vamos para um rápido intervalo, é rapidinho, e a gente volta para a sequência dos donos da bola. Até já. Muito bem, estamos de volta para falar sobre o Cruzeiro, que se reapresenta hoje, e aí, obviamente, também começando os preparativos para o jogo de sábado, depois de uma maratona de jogos de 3 em 3 dias, o técnico Mano Menezes finalmente tem uma semana cheia para recuperar os jogadores e montar o time que vai a campo no sábado. A grande novidade para o próximo jogo é exatamente o Thiago Neves, uma novidade já confirmada pelo técnico Mano Menezes, deve ficar no banco e certamente deve entrar em campo, né? Certamente deve entrar em campo. Um outro jogador que eu imagino que possa ir a campo no sábado é o Pedro Rocha. Uma estreia... Bom, se o jogo foi um primor? Não. O jogo foi um lixo total no domingo? Também não. E não adianta, viu, Grice e Gomide, não adianta vocês quererem me convencer de que um clássico é um jogo como qualquer outro, porque não é. Né? Não estou dizendo que ele é um jogo melhor, mas ele é um jogo que tem várias nuances, chamam muito a atenção. Os caras se apegam. Tanto não é um jogo comum
que na temporada nós não vimos em nenhum momento o Cruzeiro meio que nervoso em campo. E eu notei o Cruzeiro um pouco nervoso em campo no domingo. O Vinícius Gris diz que notou o Cruzeiro querendo resolver as coisas rápido demais, tomando algumas decisões erradas por querer resolver as coisas rápido demais. De certa forma, isso tem uma relação com o nervosismo. E é curioso que hoje pela manhã eu tive a oportunidade de me encontrar com o doutor Sérgio Campolina, que é um monstro, né? que é o médico do Cruzeiro, que é um médico espetacular, é um ortopedista espetacular, um monstro, um monstro. Tanto você vê que depois que chegou ao Cruzeiro, olha o que esse doutor Sérgio Campolina fez. O departamento médico do Cruzeiro raramente conta com muitos jogadores. E aí, obviamente, que não é só ele, né? Ele, departamento de fisiologia e tal, trabalhando juntos ali. Mas o doutor Sérgio Campolina também teve a mesma impressão. A gente falava hoje pela manhã sobre o jogo do Cruzeiro domingo. Ele teve a mesma impressão de um time meio nervoso. Esse nervosismo atrapalhou o Cruzeiro? Bom, depende do ponto de vista. Para quem esperava, e não era o meu caso, uma goleada, aí esse aí ficou realmente decepcionado. Eu não esperava uma goleada. Tanto que eu disse aqui na semana passada a todos vocês que eu esperava, que eu entendia o favoritismo do Cruzeiro, mas o placar do jogo para mim seria 2-1 para o Cruzeiro foi lá e ganhou por 2-1. Então, aqueles que imaginavam que o Cruzeiro, mesmo com o Atlético, com toda a dificuldade, mesmo o Atlético perdendo o treinador, eu acho até que para o Cruzeiro foi meio que ruim a saída do Levir. Para o Cruzeiro foi meio que ruim a saída do Levir. Porque o Rodrigo, mesmo tendo muito pouco tempo para fazer alguma coisa, ele conseguiu organizar um pouco mais o time atleticano, mesmo perdendo jogadores titulares. Ah, Everton, mas não deu tempo. Pô, mas então como é que os caras se organizaram? Como é que os caras conseguiram, por exemplo, fazer com que o futebol do Rodriguinho não aparecesse, do Robinho aparecesse menos? Isso tem o dedo do treinador. Ah, mas é muito pouco tempo. Não tem. Então, tudo bem, eu acredito e respeito quem pensa diferente. Mas o conhecimento do Rodrigo Santana de ter acertado o time, isso trouxe uma certa dificuldade para o Cruzeiro. Tanto que ele jogou um ponto a menos. O Cruzeiro jogou um pontinho a menos do que vinha jogando contra os outros adversários. Para mim, tem relação com o bom posicionamento do Atlético. Então, a saída do Levir, que não tinha um time tão organizado, pode ter trazido essa dificuldade. O nervosismo do Cruzeiro foi notado também um certo desconforto com o time do Atlético que se defendeu. Ele tem uma vantagem de jogar, mais uma vez, por vitória e derrota pela mesma diferença de gols ou por 2 empates. Se empatar agora, perde o título, mas pode ainda ganhar o jogo de volta e ser campeão, por uma vitória, por uma diferença mínima de gols. Então, o Cruzeiro se sentiu um pouco desconfortável, mas onde pode ser bom para o Cruzeiro no sábado? Exatamente naquilo que o Mano destacou exatamente na coletiva. No jogo de volta, o Atlético precisará sair para o jogo. A tendência é de um jogo com, na minha opinião, até com mais gols, quer dizer, mais gols não. Eu acho que, eu ainda vou apostar, mas eu acho que o placar de sábado vai ficar 2-1 para um dos dois lados, que eu falo na sexta, qual dos dois lados que eu acredito que vai ganhar também por 2-1. Mas o Atlético vai ter que sair para o jogo, coisa que não fez no domingo. E aí o Cruzeiro fica mais à vontade jogando contra um adversário que sai. Só que o Atlético tem uma semana de treino para organizar aquilo que o Levir não vinha fazendo e o Mano Menezes até de tentar achar uma outra forma de jogo que possa levar o Cruzeiro a, no mínimo, um empate para ficar com o título da temporada. Vai ser interessante, vai ser muito interessante ver esse jogo de sábado, por causa de tudo isso que aconteceu desde a semana passada, por causa do primeiro jogo, de tudo que a gente viu em campo domingo e que a gente vai ver no sábado. A gente vai embora amanhã, 12h50, de volta na tela da Band, às 4, Brasil, Gente Minas, também aqui na tela da Band, você é nosso convidado. Um abraço!